A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, foi informado de que me chamava ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esqueceram-me de avisar sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a progenitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil, somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de novos estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente para acalmar um rapaz, que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadíssimo: Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente. Ele. Livre-me dele, irmã, não quero, não quero. Calma, Francisco, pedi à companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelhar a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas ouvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela acordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus, esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe frutos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narciso ajeitou os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos espojos, em pleno sepulcro, sem se conformar à situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valera o socorro das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-nos os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes, experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O progenitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério de Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo, que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados, dos círculos carnais.
Mas quando o ministro Pada se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face chorando, copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco desde esse dia melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisca, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, voltando-lhe verdadeiro culto, e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente por conservá-lo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no ímã da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio.